Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 8º ano. Hoje, nós vamos dar destaque a algumas questões muito importantes para os seus estudos. Observem, nós iremos ler e analisar a opinião veiculada em uma imagem, focalizando as condições de produção do texto. Também vamos levantar dados e informações sobre as questões polêmicas, argumentos e diferentes posicionamentos. Você sabia que uma imagem pode nos dizer muita coisa? Vamos analisar aqui? Nós podemos, nessa imagem, verificar a nossa amiguinha Mafalda. Vocês se lembram da Mafalda? Nós já vimos em várias oportunidades, você já viu em outros momentos, algumas tirinhas da Mafalda, não é? E neste caso, a Mafalda está com uma carinha que não está muito feliz. O que ela está fazendo ali? Observem que ao lado da Mafalda nós temos um globo terrestre representando o nosso planeta, não é mesmo? E o que está acontecendo com o nosso planeta ali? Ele está doente, ele está enfaixado, está ali com alguns problemas, não é mesmo? Então, neste caso, a Mafalda está lamentando uma doença do planeta. Ela está lamentando algo de ruim que está acontecendo com o nosso planeta. Então, com o planeta Terra. Vamos observar? É possível compreender a opinião da personagem Mafalda sobre o mundo apenas a partir desta imagem? Será que a personagem está ali nesta imagem dando alguma opinião? Professora, mas ela não falou nada. Não é necessário falar para que uma opinião seja emitida. Neste caso, nós podemos observar na imagem a Terra doente e a Mafalda triste. Então, nós observamos que a opinião da Mafalda ali é que existe alguma coisa muito errada com o nosso planeta. Ela está triste porque o planeta está doente. Então, na opinião dela, ali o planeta precisa de uma ajuda. Vocês observem que ao lado também tem um termômetro. Vocês viram? Tem ali um sinal de remédio, um termômetrozinho dizendo que a Terra está com febre. E a Mafalda, por sua vez, ficou triste achando que o planeta está doente, ok? Vamos observar esta outra imagem aqui. Observem atentamente. Vamos ver? Aqui nós temos um recipiente em que tem dentro papéis, né? E aí uma pessoa puxando esse papel. Esse recipiente, ele pode ser encontrado em banheiros, em locais públicos, em que a gente necessite aí pegar um pouco de papel para limpar as mãos, para enxugar as mãos, não é mesmo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Nós temos agora a nossa atividade de número 1. Quero que você observe atentamente essa imagem e responda a essa questão. Qual objeto está sendo retratado neste anúncio publicitário? Que objeto que é aquele ali, né? Com o que o papel está sendo comparado nesta imagem? Vocês viram que no centro do objeto tem uma figura? E aí tem um papel? E o papel é verde e o papel vai se esvaindo? Com o que ele está sendo comparado? Eu peço que você reflita a respeito disso e eu já retorno com a resposta.
Conseguiram pensar sobre isso? Vamos observar? Neste caso, pessoal, observem a imagem novamente. O papel é verde. O verde nos remete à natureza, nos remete às árvores, às matas, não é mesmo? Então, ali, nós podemos fazer essa associação entre papel e árvores. Também temos ali retratado a América do Sul. Vocês viram que tem uma espécie de mapa? Então está ali a América do Sul retratada, não é mesmo? Então o que a gente pode observar na resposta? Que o suporte para papel toalha era o objeto, só que ele está ali com uma imagem da América do Sul. Será que isso tem uma significação? Claro que tem. O produto descartável é feito de celulose. Celulose vem de onde? Vem das árvores. O papel é feito de árvores. Você sabia disso? Claro que você já sabia, né? É comum em banheiros públicos ou estabelecimentos comerciais para secagem da mão. Então, o papel ali é feito para secagem da mão, mas eu quero que você pense nessa relação que está acontecendo entre o mapa da América do Sul e a celulose feito de árvores, ok? Vamos para a próxima? Observem. Nós temos aqui, novamente, a mesma imagem e mais uma questão para você refletir. Com que propósito o suporte de papel toalha foi usado nessa imagem? Vou reformular. Por que será que a imagem foi feita desse jeito? Tem algum propósito ali? Com que propósito foi utilizado? Pense um pouquinho, reflita e eu já retorno. E aí, o que você respondeu? Nesse caso, pessoal, o que a gente observa é que a parte vazada do suporte faz alusão ao mapa da América do Sul. E o papel representa a área verde desses países. No momento em que diminui o papel, o que é que acontece? Pensem nisso. Conforme vai diminuindo o papel, é como se fosse diminuindo as matas da América do Sul. E isso realmente acontece. Parece que não, mas quanto mais recursos naturais são gastos, mais o nosso planeta sofre, mais a América do Sul sofre. Ok, pessoal? Vamos para a próxima, então? Atividade número 3. Que ideia as duas situações representadas na imagem trazem? Qual é a ideia que está ali? No primeiro está cheio de papel, vai usando. No segundo está diminuindo o papel e diminuindo a área verde. Reflita sobre isso e nós já retornamos.
Essa estava fácil, né, pessoal? Conforme eu já havia comentado, o que está aparecendo aqui? Conforme diminui o papel, representa que diminuem as matas na América do Sul. Então, quanto maior o consumo de papel, maior o desmatamento. É isso que está sendo retratado ali. Quanta coisa, né, pessoal, em apenas uma imagem. Você tinha pensado nisso? Nesse caso, a imagem foi feita dessa forma propositadamente, para que você pudesse refletir a respeito disso. Tudo bem? Vamos seguir então. A construção de opinião por meio de imagens. É interessante observar como as imagens participam do nosso cotidiano, como comunicando ideias ou tentando nos convencer a tomar decisões. E ali nós temos uma imagem de uma praia e uma pergunta: você viajaria para essa praia se pudesse? Seria bacana. Então essa imagem foi mostrada ali para que você tivesse vontade de viajar para esse local, ok? O artigo de opinião, que é sobre o que nós iremos falar hoje, ele fala a respeito de a opinião que uma pessoa tem. Faz parte do campo midiático da esfera jornalística, impressa e virtual, e sites. Tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico. As imagens aparecem nesse campo midiático, pois também contribuem na exposição de opiniões. Desse modo, é preciso saber ler além das palavras. Como assim saber ler além das palavras, professora? Quando eu leio algo, eu faço ali algumas análises. E tudo o que eu posso ler e fazer análise, por exemplo, tudo que tenha um significado é um texto. Então, as imagens são textos, o rosto das pessoas são textos, a roupa que a pessoa veste pode ser um texto. Qualquer coisa que tenha um significado é um texto. Então, os seres humanos utilizam a linguagem para se comunicar, não é mesmo? Então, quando eu utilizo a imagem para me comunicar, quando eu utilizo algo tendo uma significação, isso vai ser um texto. Por exemplo, se eu fizer este sinal para você, o que ele significa? É comum no nosso dia a dia que esse sinal significa pare. Não é apenas um gesto, é um gesto de pare. Então, eu tenho aqui uma linguagem com uma significação. Você pode observar ali no cantinho o nosso intérprete Natan, e ele está utilizando uma linguagem diferente. Ele está utilizando a linguagem dos sinais para os alunos que têm aí algum problema de audição, não é mesmo? E tudo que ele faz é como se ele estivesse falando. Ele não está falando com a voz, mas ele está falando com as suas mãos. E isso é linguagem. Então, tudo tem significação. Ok, pessoal? Vamos seguir, então. As imagens aparecem no campo midiático, nos artigos de opinião, para significar alguma coisa. Então, sempre que tiver uma imagem publicada em algum lugar, ela não está lá somente para para trazer um adorno, para ficar bonito, não é. A imagem está lá com algum objetivo e você precisa prestar atenção nisso. Desse modo, é preciso saber ler além das palavras, fazer uma leitura de imagem e os significados e as opiniões que elas trazem. Então, você precisa ser um leitor atento das imagens, porque essas imagens vão compor o significado do texto. Sempre que você se você vir por aí na rua, nos outdoors, nos cartazes, até mesmo na televisão, na internet, uma imagem, essa imagem tem uma significação. Ela não foi colocada lá por qualquer motivo. Ok, pessoal? O artigo de opinião visa a defesa de uma ideia, portanto, a construção de uma tese que pode ser feita em primeira ou terceira pessoa, sustentada por argumentos. Nesse momento, nós iremos agora refletir a respeito do que nós falamos. Então, lembrando, para que serve o artigo de opinião? Ele serve ele é um texto midiático. Por que texto midiático? Ele vai ser publicado em jornal, em revista, em algum site da internet, um blog, em algum espaço de circulação pública, para que alguém dê a sua opinião sobre algo. Então, não é só dar a opinião. O artigo de opinião, ele tem as suas especificidades. Então, ele é publicado em algum local. Pode ser que você seja cobrado em algum momento da sua vida para escrever um artigo de opinião. E aí ele pode ou não ser publicado, mas o objetivo principal dele é veicular uma opinião em
uma mídia que seja jornal, revista, TV ou internet, ok? Nesse caso, nós temos o quiz. Para interpretar uma imagem não verbal, se a imagem é não verbal, né, gente? Mas para interpretar a linguagem não verbal, para interpretar a imagem, nós precisamos do quê? O que é preciso para interpretar a imagem? Saber ler, além das palavras, fazer a leitura de imagens, identificando os significados e opiniões que elas trazem, ou transformá-la em um texto verbal, pois apenas assim será possível entender o seu sentido. Será que é preciso transformar a imagem em palavras para fazer a análise, ou eu tenho que ir além das palavras? Pense e reflita a respeito disso, e daqui a pouco nós retornamos com a resposta. Nesse caso, pessoal, para ler uma imagem é preciso ir além das palavras. É preciso que você analise o que está lá, analise os significados que estão escondidos. Não precisa ter palavra para que haja texto. Não precisa palavras para que haja significação. Tá bom, pessoal? Então, a correta é saber ler além das palavras. Fazer leitura de imagens, identificando os significados. Atividade de número 4. A essa altura você já está craque em analisar imagens, não é? Vamos verificar. Observe a imagem escolhida. Aqui a gente tem uma menina, ela está em cima de um livro. Olha a posição que está o livro. Ele está como se estivesse voando. É possível voar de verdade em cima de um livro? Lógico que não. Então essa imagem precisa ser interpretada. Vamos à questão. Observe a imagem e explique. O que pode ser visto na imagem, você vai explicar com as suas palavras. Então, você vai escrever lá, na imagem podemos observar tal coisa. É interessante que você faça a resposta bem completa no seu caderno, tá? O que essa imagem representa? Como assim representa? Ela está ali, tem algum significado por trás dela? Ela quer dizer alguma coisa a mais? Que opinião a imagem veicula? Ah, agora a gente tem uma questão. Será que essa imagem está dando alguma opinião? Será que ela tem aí um significado que é opinião? Vamos pensar sobre isso. Você vai ter um tempinho e eu já retorno.
Pessoal, lembrando que quando você responde essas questões, é interessante que você coloque a resposta bem completa. Vamos olhar aqui então. Podemos ver na imagem uma criança sobre um livro como se estivesse voando. Então é como se o livro fosse aí o veículo que leva a criança a voar, né? Representa o poder da leitura como forma de viajar. A gente já viu isso em vários outros lugares, que a pessoa que lê pode viajar para outros lugares. Pode ser que ela não viaje com o seu corpo, mas ela viaja com a sua mente, porque ela imagina, ela pensa a respeito daquilo, ela consegue transportar a sua mente para outros locais. E aí, tem uma opinião ou não tem? Tem sim. A opinião exposta é de que uma criança que lê é capaz de alcançar locais inimagináveis por meio da imaginação. Então, quando você lê, você é capaz de voar pela leitura. Então, tem uma opinião sim. Ok, pessoal? Nessa aula, então, nós realizamos a leitura de algumas imagens, verificando a opinião expressa por elas. Observamos também a importância da leitura das imagens para a interpretação. Lembrando que sempre que você for ler um texto e tiver uma imagem, você deve pensar sobre isso. Ali por trás daquela imagem sempre vai ter uma opinião, sempre vai ter um significado e que você não pode deixar passar, porque às vezes ele pode compor o todo do texto. E às vezes você só tem uma imagem para analisar. E a essa altura você já é capaz de fazer essas análises. Eu agradeço vocês pela participação e até mais!